Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre quais são as principais alterações que acontecem no nosso sistema urinário. Na aula anterior a gente fez uma revisão em relação à anatomia e à fisiologia do sistema urinário. Então, a partir disso, compreendemos como que é a função, como que funciona o nosso sistema urinário de uma forma sem patologia, sem nenhuma alteração. A partir de agora, nós vamos entender, dentro da clínica médica cirúrgica, as principais alterações que o paciente pode ter vinda do sistema urinário. A micção é o ato de urinar, né? Então, o termo que a gente utiliza para falar do ato de urinar é a micção. E a micção, a gente acaba tendo o controle voluntário, né, de abertura e fechamento do esfíncter. Então, a gente tem esse controle da micção a partir dos 2 anos de idade, tá? Então, antes dos 2 anos de idade, a criança faz uso de fralda, então a gente não consegue estar trabalhando essa questão de ir ao banheiro, né, de controle miccional, justamente porque os neurônios, né, que inervam o esfíncter da criança, o esfíncter ali, estão imaturos. E a partir da maturidade desse neurônio, a gente consegue, então, de forma voluntária, controlar a abertura e o fechamento do esfíncter, né, que a gente tem ali na saída da bexiga. Bexiga, né, então, ela é um órgão que acumula em torno de 500 a 1000 ml de urina, porém, a partir de uns 300 ml, a gente já começa a sentir, né? Então, a gente já é referenciado, então já se solta um sinal da bexiga a nível neuronal que nos sinaliza a vontade do ato de micção, tá? Normalmente, em 24 horas, um adulto ele elimina em torno de 1000 a 1500 ml de urina. E é claro que esse volume vai variar muito em decorrência da ingesta hídrica dessa pessoa, tá? E com o envelhecimento, acontece uma redução do tamanho da bexiga. Então, há também enfraquecimento da musculatura, a qual acontece um esvaziamento incompleto dessa bexiga, tendo então a formação de urina residual, que é uma propensão para infecções urinárias, que é comum no idoso, e bem como há uma retenção crônica de urina, né? Então, isso também são propensões a patologias comuns na terceira idade. A urina, ela tem um aspecto de cor amarelo claro, então esse é o normal. Porém, podem vir a acontecer alterações, né, na coloração da urina, que pode ser oriunda de medicamentos. Então, é comum a urina ficar esverdeada, azulada, alaranjada. A ingestão de água nas 24 horas também vão fazer alterar a coloração da urina. Então, essa urina ela pode ficar um amarelo claro, né, um amarelo citrino, ou ela pode vir a um amarelo mais escuro. Então, um exemplo para a gente ver a questão da coloração de urina é comparar a primeira urina da manhã, né, que ela tem uma coloração mais escurecida, ela é mais acastanhada, do que a urina ao transcorrer do dia, quando se tem uma ingesta hídrica acima de 2 litros, que fica uma urina mais amarelo claro, tá? Os alimentos podem alterar também a coloração da urina, né? Então, alguns alimentos podem deixar ela mais alaranjadas, né, por conta da pigmentação. E claro, né, algumas patologias também vão mostrar, né, vão manifestar os seus sinais clínicos por meio da coloração da urina. A urina, ela é estéril, então não se deve ter a presença de bactérias, a presença de qualquer micro-organismo, né? Então, quando presente na urina, é caracterizado, então, uma infecção urinária. O odor da urina, né, ela tem um odor característico, né? Porém, ela se torna amoníaca, né, se ela ficar depositada. Então, por muito tempo em depósito na bexiga, ela altera, né, o odor, tá? O odor do diabético também, né? Então, quando se tem a presença de corpos cetônicos na urina, então ela vai ter um cheiro lembrando a acetona. Então, é decorrência mesmo do processo, né, ali
da utilização, da formação desses corpos cetônicos por conta da glicose. O pH da urina é entre 4,6 a 8, tendo uma média de 6, né? E claro, vai variar muito de acordo com a alimentação, porque o excesso de proteínas pode levar a uma urina mais ácida, ou seja, uma urina inferior a 4,6, né? Bem como uma urina mais alcalina, né? No caso das dietas vegetarianas ali, certo? O volume urinário a gente já falou, que é em torno de 1.000 a 1.500 ao dia, né? E do que é composto uma urina, né? Então, a urina ela é composta, 95% do volume total dela é água, e os outros 5% são os solutos, né? As excretas do nosso organismo. E além das excretas, claro, também as drogas são tudo eliminados via urina. Então, é anormal estar presente na urina elementos como albumina, glicose, hemácia, leucócito, corpos cetônicos, bilirrubina, cilindros, cálculos renais. Então, esses são constituintes que, na hora de fazer o exame de urina, se ele vir presente, é indício, né, de alguma patologia, de alguma alteração ali no sistema urinário. E agora nós vamos iniciar então com as principais alterações do sistema urinário. Então são alterações que o paciente ele pode estar referindo na clínica médica cirúrgica e que o técnico de enfermagem tem que ficar atento, porque são sinais, né, que são normalmente coletados através da anamnese e exame físico e que vão sinalizar, né, alguma alteração ali do sistema urinário que pode ou não estar associado a algumas patologias ou a efeitos mesmo da anestesia quando for pós-operatório imediato. Bom, as duas principais alterações é a urgência miccional e a polaciúria. A urgência miccional, ela é a vontade súbita de urinar, a qual pode ocorrer esvaziamento involuntário da bexiga. Então, é quando o paciente ele refere que ele sente uma vontade, né, uma vontade de urinar, então ele sente uma urgência de urinar e ele tem, então, um esvaziamento involuntário da bexiga dele antes de chegar ao banheiro, ou antes de ser oferecido à comadre, o papagaio. Polaciúria e poliúria são duas terminologias do sistema urinário que causam bastante confusão. Então, a polaciúria, ela é conceituada quando o paciente refere repetidas necessidades de urinar, então um aumento na frequência urinária, porém não há alteração de volume urinário. Então, esse paciente vai continuar urinando no dia em torno de 1 a 1,5 litros de urina, mas vai referir que ele sente necessidades frequentes de ir ao banheiro. Outras três alterações que acontecem no sistema urinário é a oligúria, poliúria e a anúria. Então, são alterações que o paciente pode ter na clínica médica cirúrgica que estão relacionadas ao volume urinário que ele produz nas 24 horas. Então, a oligúria, né, como o termo vem ali, oligo é pouco, né? Então, oligúria é o volume baixo de produção de urina no transcorrer do dia. Então, quando o paciente ele tiver um volume menor do que 400 ml ao dia ou em 20 ml hora, né, a classificação dele é como se fosse uma oligúria. A oligúria, ela, no pós-operatório imediato, é uma das complicações que podem acontecer. Então, a enfermagem tem que ficar bastante atento no paciente sondado e acompanhar o volume de urina na bolsa, para ver se ele está manifestando alguma complicação de sistema urinário oriunda da anestesia. A poliúria, então, é o contrário, né? Poli vem de maior, de aumento. Então, é um aumento no volume urinário, um aumento que vem a ser superior a 2,5 litros ao dia. Lembrando, né, como já foi dito, que o volume normal de diurese é em torno de 1 a 1,5 litros por dia. Então, quando acontece esse aumento acima de 2,5 litros, a gente chama de poliúria. E aqui agora eu me refiro ao slide anterior, que a gente falou de polaciúria.
Então, a polaciúria é o aumento na frequência urinária e a poliúria é um aumento, então, no volume urinário, que vem a ser maior do que 2,5 litros ao dia. E a anúria, né? Então, a anúria é a ausência de urina, porém, ela, quando inferior a 100 ml, também é considerado anúria. Então, se um paciente, durante o dia, tiver uma diurese de 30 ml, ele é considerado anúrico, tá? E não oligúrico. Então, acima de 100 ml até 400 ml, a gente chama de oligúria. E abaixo de 100 ml, a gente coloca o termo, então, de anúria. A disúria também é uma alteração bastante comum do sistema urinário em pós-operatório, aonde o paciente vai relatar uma presença de dor, uma ardência ou um desconforto no ato de micção. A hesitação é um intervalo maior para que apareça o jato urinário, aonde o paciente ele tem que ter uma necessidade, né, de esforço para realizar esse jato urinário. E ele está muito associado à obstrução do trato da bexiga. Então, é quando o paciente ele refere que ele sente a vontade de urinar, porém, ele demora-se para ocorrer, então, o jato urinário, a saída desse jato urinário da bexiga. Então, quando isso acontece, a gente tem que pensar em algumas alterações ali de trato de bexiga. Uma outra situação de alteração é a nictúria, ou também conhecida por noctúria, que é a necessidade de esvaziar a bexiga no período da noite. Mas não é uma necessidade noturna, né? Então, é quando ocorre um aumento de frequência de vezes, né, de estar esvaziando à noite essa bexiga, tá?